Bom dia. Good morning. I'm sorry, my Portuguese will not allow me to say a lot more than bom dia. So I will speak in English. Então eu vou falar em inglês e eu espero que vocês tenham os aparelhos para entender a tradução simultânea. Ok. Então a missão que nos foi designada para essa sessão é tentar explicar o que deve ser ensinado às crianças para alfabetizá-las e como isso deve ser avaliado. Então eu tentei responder essas questões. Então, primeiro, em termos de avaliação, quando dizemos que os alunos devem ser avaliados, isso pode ter vários sentidos. Tudo pode depender de quem vai avaliar as crianças e para que propósito, é claro, né? Por que nós as avaliamos? Então eu vou distinguir em duas situações, quando são avaliados pelos professores e quando são avaliados pelas instituições para propósitos de desenvolvimento. Então, no tocante à avaliação de professores, eu vou mostrar alguns métodos bem precisos de avaliação. Eu não necessariamente quero dizer que as crianças devem usar esses métodos sistemáticos para avaliar os seus alunos, porque na maioria das situações, com a maioria dos alunos, não é necessário executar essas avaliações tão formais assim. Para a maioria dos alunos, a maioria do tempo, é eficiente que o professor execute avaliações informais do que a criança é capaz de fazer na sala de aula, geralmente pedindo a eles para ler os textos em voz alta na aula e pedindo a eles escrever alguma coisa, copiando ou em ditados. E fazendo isso regularmente com todos os alunos na sala de aula, como todos os professores fazem, eles têm uma ideia do que eles são capazes de fazer, o que estão aprendendo, o que não aprendem, quem está aprendendo bem, quem está ficando para trás. E para a maioria dos propósitos isso é eficiente, tá? Mesmo assim, é importante que os professores tenham em mente exatamente o que os alunos devem adquirir, que habilidades eles têm de adquirir, em que período de tempo. Então, para a maioria das crianças aprendem a ler não importa o que você faça com eles. Então, como é que você avalia eles não é tão importante, mas existem algumas crianças, é claro, que vão ter mais dificuldades e para eles é muito mais importante entender onde está o problema. Então, para eles é particularmente importante ter testes mais precisos para entender que competências eles adquiriram e quais não adquiriram e, portanto, em quais aspectos o aprendizado deve se concentrar mais. Então, estou mostrando os primeiros slides, isso realmente reflete o que o José Moraes disse como introdução, que é claro que o propósito da leitura é entender. Absolutamente não existe dúvida sobre isso. Todo mundo concorda. É entender, mas existem várias etapas para chegar até o entendimento. E então isso foi formulado de uma forma simples, chamada visão simples de leitura. E nós devemos isso a Gould e Toner. Então, tem a forma de uma equação que coloca a compreensão de texto é igual reconhecimento de palavras multiplicado pela compreensão oral. Isso significa, é claro, que essa é uma equação falsa. É claro que não é uma equação matemática real e não existe demonstração matemática por trás dela. Mas transmite uma intuição muito boa sobre o que significa entender um texto. Basicamente, para entender um texto, primeiro você tem que identificar as palavras, porque se você não identifica as palavras, é impossível tirar sentido
de palavras que você não reconheceu. É absolutamente óbvio, mas vale a pena mencionar. Então, esse é o primeiro termo da equação. Se você reconheceu as palavras, você pode entender os sentidos das palavras, mas não é suficiente para entender o sentido do texto. Então, do sentido das palavras individuais, você tem que reconstruir o significado das sentenças e do discurso em geral. E você atinge isso usando as mesmas habilidades que está usando ao entender a linguagem oral. Porque é isso que você faz quando entende linguagem oral. Você ouve palavras e você reconstrui o sentido da sentença, usando suas habilidades linguísticas, sintaxe, morfologia, porque eles são as competências que permitem você mapear o significado de uma série de palavras para o sentido da sentença como um todo. E quando você lê a sentença e mais sentenças, você mantém esses sentidos na memória e você consegue entender o sentido do texto em geral. Mas são competências que você usa na linguagem oral, como quando estão me ouvindo agora, ou o tradutor. Na verdade, vocês estão usando essas competências de linguagem oral para reconstruir o sentido da mensagem total. Então, quando você está lendo um texto, depois de reconhecer palavras individuais, você aplica as suas competências linguísticas orais ao entendimento do sentido das sentenças e o sentido do texto como um todo. E é isso que essa equação significa. Então, essa equação inclui um sinal de multiplicação que visa transmitir a ideia que os dois termos são absolutamente necessários. Se você não tem habilidade de reconhecimento de palavras, sua compreensão de leitura é zero. E se a competência de reconhecimento oral não existe, então seu entendimento de textos também não existe. Então, se um dos termos é zero, o resultado é zero. Então, os dois termos são absolutamente necessários. Então, isso enfatiza o fato de que as pessoas nos anos 70 não reconheceram que o reconhecimento de palavras é uma habilidade tão importante quanto a compreensão linguística e, portanto, tem de ser ensinado especificamente. É claro que o que eu quero dizer com compreensão oral é aquelas competências particulares, especificamente vocabulário, morfologia e sintaxe. E elas são iguais na linguagem oral e escrita. E é claro que isso é uma equação meio simplista, e tem algumas coisas que você precisa aprender além disso quando você quer entender um texto. Então, existem algumas competências que são específicas a textos escritos. Por exemplo, o fato de que você precisa ler as palavras da esquerda para a direita e das linhas de cima para baixo. Então, alguma coisa que você não tem que fazer na linguagem oral e você tem que aprender a fazê-lo na linguagem escrita. Existem algumas coisas que são mais específicas na linguagem escrita e que não aparecem em uma linguagem falada. Por exemplo, a parte de ortografia. Em francês existem muitos aspectos da gramática que aparecem na linguagem escrita e que não aparente na linguagem oral. Acho que é muito o caso do português também. Mas existem algumas competências adicionais que precisam ser adquiridas pela criança. Mas raramente isso é um problema para a maioria das crianças. O mais importante é o reconhecimento de palavras e compreensão linguística. Tendo reconhecido isso, é claro que isso vai nos guiar como a criança se sai e quais competências são avaliadas. Então, no tocante à alfabetização em geral, que é importante ensinar e avaliar é leitura de palavras, porque esse é o primeiro termo, reconhecimento de palavras. Você precisa, isso significa que é a identificação das palavras e seus sentidos quando são lidas em voz alta, e você quer avaliar não apenas a precisão do reconhecimento, mas também sua fluência, porque se você demora 3 segundos para ler cada palavra, então você demora 15 segundos ou 20 segundos para ler cada sentença, e até o final da sentença você esqueceu o começo e não consegue entender o que você leu. Então a fluência da leitura é muito importante, não é apenas questão de precisão. Então a fluência precisa ser avaliada também. É claro que compreensão é alguma coisa que precisa ser avaliada
e é escrita também. Então nós vamos detalhar mais esses termos um pouco mais. Então, quais são qual é a competência, do que constitui a competência de leitura de palavras? Tipicamente eu estou mostrando talvez mais detalhes do que é necessário para ensinar os professores com a maioria das crianças na maioria das situações, mas aí vocês têm um quadro geral de todo jeito. Geralmente você precisa distinguir entre o reconhecimento de palavras normais, cuja ortografia é totalmente regular, então você usa a correspondência de grafemas e aí você tem a palavra correta, das palavras irregulares. Palavras irregulares são um problema grande em inglês e francês, um pouco menos em português, mas na medida em que existem palavras irregulares que não podem ser reconhecidas aplicando regras padrões de grafema-fonema, você precisa abordar essa competência especificamente. Você também precisa distinguir entre palavras frequentes e infrequentes. É claro que isso depende da idade da criança, da etapa e da série em que eles se encontram. Os pesquisadores também gostam de testar pseudopalavras, ou seja, sequências de letras que não constituem uma palavra de verdade. São pronunciáveis, mas não criam uma palavra de verdade. A maioria dos professores acham isso besteira e irrelevante, e é verdade em certa medida. Nós gostamos de usar isso porque isso é a habilidade central de aplicar correspondências de grafemas sem interferência de sentido. E pseudopalavras são palavras que a criança nunca viu antes, então elas não conseguem depender da memória, então tem realmente fazer a correspondência de grafema e fonema, e esse é o propósito de leitura de pseudopalavras. E pode soar completamente artificial e antinatural, mas não é. Você tem que entender que para cada palavra que a criança não viu antes, é uma primeira pseudopalavra para ele ou ela. Não é completamente doido isso, é só uma maneira de distinguir processos diferentes. Na maioria dos casos, os professores não têm que fazer isso. Tipicamente, você pode testar essas diferentes coisas e aí você tem uma pontuação de qual percentual de palavras a criança acertou ou leu corretamente. E eu vou mostrar para vocês exemplos disso. Eu espero que esse seja o... Bom, no tocante à fluência de leitura, você pode fazer isso para que você tenha que fazer isso com mais de uma palavra de cada vez. Então pode fazer isso com listas de palavras ou textos. Ambos são igualmente válidos e úteis. Uma coisa crucial é que a leitura tem que ser cronometrada do início da lista ou texto até o final da lista ou texto. E aí você tem uma medição precisa da velocidade de leitura e você pode calcular alguma coisa tipo o número de palavras lidas corretamente por minuto. Isso é alguma coisa que os professores nunca fazem, porque eles não têm um cronômetro na sala de aula e eles nunca pensam que isso é útil, cronometrar as crianças. Eu concordo, na maioria dos casos não é útil, mas ao mesmo tempo, se você quer ter uma medida objetiva do nível de fluência das crianças, da leitura das crianças, é o único jeito de fazer. Em alguns casos pode ser necessário. Tá. Então, como é que você avalia a compreensão de leitura? Isso pode ser avaliado de várias formas diferentes. Você pode primeiro avaliá-lo com sentenças individuais. Essa é a tipo de mais simples de material de leitura para avaliar a compreensão de leitura. Você pode avaliá-la usando textos de complexidade e duração cada vez maior, começando com pequenos parágrafos de 2 ou 3 sentenças, até 3 páginas, ou um artigo de jornal, ou até um livro inteiro. É claro que a compreensão é hierárquica, que pode chegar até o tamanho de um livro inteiro ou uma obra literária. Então, geralmente, a maneira como você avalia a compreensão é pedir à criança para ler o texto e aí fazer perguntas. Mas, mesmo quando você faz isso, existem várias maneiras de fazê-lo. Por exemplo, quando você faz as perguntas, geralmente por escrito,
mas pode ser oralmente também. Você pode deixar o texto à criança para verificar o texto, ou você pode remover o texto, e isso tem explicações diferentes. Se você remove o texto e faz uma pergunta à criança do tipo responder de memória as perguntas do que ele memorizou do texto, então você tem que imaginar, esse é o seu propósito? Você está tentando avaliar compreensão de texto ou tentando avaliar memória verbal? Então, talvez você queira avaliar a memória verbal, mas você tem que estar consciente que se você remover o texto, algumas crianças podem falhar, não porque tem uma compreensão de leitura ruim, mas porque tem memória ruim. Então, você tem que estar ciente dessa complexidade. Da mesma forma, é claro que a complexidade do texto tem um papel. E também a complexidade das questões. Algumas questões podem ter aspectos muito factuais do texto, qual é o nome desse personagem, onde ele foi, esse tipo de coisa. E a criança pode precisar checar o texto para saber isso. Se ele consegue ler, ele consegue dar a resposta. Algumas perguntas podem ser muito mais complexas e podem requerer inferências que ele está fazendo sobre o conteúdo do texto. Então ele tem que raciocinar, refletir sobre o que está ocorrendo na história. E às vezes podem ter de usar conhecimento do mundo fora da escola para interpretar a ação do personagem, o que eles esperam que eles façam, etc. E aí ele vai poder responder devidamente à questão. E é claro que a complexidade sintática das questões e do texto pode também ter um papel na dificuldade das respostas. Então, esses pontos são só para fazerem você ciente de que não é uma coisa simples avaliar a compreensão de leitura e que existem muitas habilidades diferentes envolvidas na compreensão de um texto. E se você não prestar atenção nisso, você joga um texto complexo em cima deles com questões complexas e aí você remove o texto quando faz as perguntas. Muitas crianças podem se sair mal, mas por razões muito diferentes. E se você não tentar distinguir os diferentes tipos de competências envolvidas, decompondo as formas de testar isso, você não vai saber por que razões eles tiveram um mau desempenho. Então, para esse fim, muitos pesquisadores tentam avaliar coisas separadamente. Para poder eles querem avaliar, digamos, uma compreensão de leitura de texto, mostra sentenças simples, fazem perguntas simples e aí deixam o texto quando fazem as perguntas. Eles podem querer avaliar habilidades sintáticas separadamente, habilidade de raciocínio e conhecimento separados. E vocabulário, é claro, o vocabulário também tem um papel aqui. Então, no caso da escrita, um aspecto claro é a escrita, é a capacidade de escrever à mão, habilidade gráfica, e isso é claro, essa parte do jogo, eles precisam ser capazes de escrever letras e conectar as letras para poder escrever palavras, embora na maioria das escolas, pelo menos na França e também no Brasil, eu acho, pode haver um excesso de ênfase nisso. Hoje em dia eu acho que a importância de ortografia manual está diminuindo muito cada vez mais e a maioria das crianças beneficiariam mais de aprender a digitar eficientemente do que aprender a escrever à mão. Não estou dizendo que nós temos que parar de ensinar a escrever à mão, mas isso está se tornando cada vez mais relevantes e os professores tendem a ficar muito obcecados de ter uma ortografia que conforme-se com uma forma muito arbitrária, que é uma uniformidade imposta a todos. Eu acho que é importante que eles escrevam de forma legível, mas se eles devem todos seguir um padrão para escrita, ou se eles devem gastar centenas, milhares de horas treinando essas formas, na aula não é um bom uso do tempo deles, eu acho. E claro que a coisa mais difícil é a ortografia, soletrar. Para você precisa ser capaz de soletrar as palavras de forma convencional. Então eu acho que na língua portuguesa existem relativamente poucas dificuldades, especialmente com a gramática. Mas em francês isso é um grande problema, mas não tanto em português. E além
soletrar palavras, eles precisam aprender a produzir textos que tenham sentido e que sejam legíveis. Então, isso é a parte mais de ortografia. Então, essas são todas habilidades importantes. Então, só para fim de ilustração, vou mostrar para vocês alguns testes tomados emprestados. Francesa de testes. Isso não é... Isso está disponível publicamente na internet. Claro que está em francês, mas se alguém quiser projetar testes em português, eles podem encontrar alguma inspiração dessa bateria de testes, mas também de outras baterias. Essa bateria de testes foi projetada mais para aplicar diagnósticos à dislexia. Eles podem não ser inteiramente adaptados às necessidades dos professores, mas mostram, pelo menos, como você testa certas habilidades específicas, se o seu propósito é testar essas habilidades. Esse é um exemplo de leitura de palavras, teste para leitura de palavras, que testa, vejamos, tipicamente a criança tem de ler a coluna inteira de palavras em um período limitado de tempo. Então, a pessoa que testa a criança escreve se a criança, no que ela disse, e anota o tempo total gasto. No final, você sabe quantas palavras a criança leu e quanto tempo eles demoraram para isso. Então, você avalia tanto a precisão de leitura quanto a velocidade. E isso é feito separadamente para palavras regulares e também pseudo-palavras. Então, dependendo do seu propósito, você pode usar uma dessas listas ou todas elas. Isso é uma forma de testar a leitura de palavras, é uma forma de testar a leitura de texto. Tipicamente você vai perguntar à criança, pedir à criança para ler todo o texto em voz alta, e depois você pode mais uma vez avaliar quantas palavras foram lidas corretamente e quanto tempo que foi gasto para ler todo o texto. Depois você pode usar o mesmo texto para fazer perguntas e avaliar a compreensão da leitura. Eu não tenho exemplo de leitura e compreensão. Você pode imaginar o tipo de pergunta que você utilizaria. Esse é um exemplo de um teste que avalia a compreensão da leitura de uma forma que minimiza o tipo de habilidade linguística necessária para fazer a tarefa e foca em complexidade sintática. Aqui você vê, a criança tem que ler uma única sentença, que é: o caminhão é empurrado pelo menino, e a criança deve simplesmente apontar, indicar um dos quadros, a ordem, apontar a imagem que corresponde à sentença. E você pode ver que existem uma sentença que, se a criança fala isso aqui, seria uma confusão léxica, estaria confundindo menino e menina. Se a criança responde assim, significa que ele entendeu que era um caminhão e um menino, mas não entendeu que havia uma relação entre os dois. E os cruciais são esses aqui. Se processa a sintaxe corretamente da sentença, eles vão escolher essa imagem. Se não fizerem isso, talvez eles escolhem esse que corresponde ao menino empurrado pelo caminhão. Isso possivelmente é extremamente sofisticado em termos da necessidade da maioria dos professores a maior parte do tempo, mas mostra como é possível avaliar uma das competências específicas envolvidas na compreensão, na leitura, se precisar. E é importante saber que tal ferramenta está disponível. E esse aqui é a folha de pontuação ou de scoring desse teste. Aqui você normalmente isso informa qual é a imagem que seria a resposta correta, esse que seria número 2, lado direito e superior, e você faria o score se a sentença foi lida em voz alta corretamente, se a criança escolheu
se a criança escolheu a imagem correta. Depois você tem uma série de itens, você não pode depender num único item para avaliar qualquer competência, você tem que repetir o teste em vários itens. Isto é uma avaliação de ortografia no ditado. Esses aqui são listas de palavras, distinguindo entre regular e irregular, simples, complexo, pseudo-palavras e etc. Comprimento, aumentando 2 sílabas, 3 sílabas, são todos fatores que afetam o desempenho. E então, aqui o professor faz a leitura, faz o ditado, de cada palavra para a criança, e a criança tem uma folha especial para escrever. Você pode fazer o ditado de palavras. Se você quer avaliar o conhecimento de ortografia convencional, claro que você pode também ditar texto. Se você quer avaliar a capacidade de escrever a ortografia corretamente e além da pontuação gramatical correta. Eu mostrei que leitura alfabetização não é uma única coisa, tem muitas habilidades envolvidas, e se você quer avaliar as habilidades de alfabetização da criança, tem que avaliar várias habilidades ou competências, especialmente se você quiser entender a natureza do problema de certas crianças. É claro que, digamos, por exemplo, se o professor avalia as competências de uma criança na leitura no primeiro série, como é que interpreta os totais, os resultados? É bom, não é ruim? Você não sabe se você não tem um fator de referência. E a referência deve ser fornecida pelo currículo, pelos programas que são estabelecidos pelas autoridades de educação. Para a avaliação ser significativa, tem que haver um currículo preciso do que as crianças deveriam saber em cada estágio do seu aprendizado. Então, nessa segunda parte da palestra, eu vou enfatizar a importância de um currículo altamente detalhado. Do meu ponto de vista, eu vou mostrar um exemplo disso. O currículo deve ser muito preciso, detalhado e explícito, e deve estabelecer metas claras de competências de aprendizado para cada ano da escola e cada área de aprendizado. Além disso, deve fornecer os professores com indicações sobre como atingir essas metas, porque claro que os professores não podem ficar sozinhos para fazer isso. Na realidade, os professores têm que ser treinados para atender essas metas, têm que conhecê-los, saber como atingir as metas. Depois que você estabeleceu essas metas precisas para o final da primeira série, segunda série e assim por diante, você pode avaliar as crianças e comparar seu desempenho com essas metas. Aí você tem uma noção se o seu sistema educacional produz os resultados que você esperava. E aí você pode ter uma política de educação. Senão, você não vai poder ter uma política de educação. Eu vou, mais uma vez, passar alguns exemplos para fins de exemplificar. O melhor exemplo que eu posso encontrar é o currículo nacional que eles estabeleceram recentemente na Inglaterra. A Inglaterra está na frente, tanto na pesquisa e na aplicação para fins educacionais, pelo fato de que eles têm as línguas alfabeticamente mais complexo, eles levaram muito a sério. Nos últimos anos, eles produziram um currículo nacional que eu acredito pode servir como modelo para muitos países do mundo. Então, você pode fazer o download de graça pela internet, está disponível ao público. Eu recomendo muito que as autoridades de muitos países deem uma olhada nisso. Então, aqui eu estou mostrando só o que eu descobri para a primeira série, quando as crianças têm 6 anos de idade. É isso que eles dizem, deveria ser conseguido até o final do primeiro ano na área de leitura e, mais especificamente, para a leitura de palavras. Tem toda essa lista que as crianças têm que saber em termos de leitura de palavras até o final do primeiro ano. Eu não sei que eu vou querer ler tudo isso. Você tem tradução aqui do lado.
Eu não sei se vou querer ler isso aqui. Talvez os slides podem ter disponibilizados depois, então não precisa ficar copiando, não. Eu não vou ter que ler tudo, mas você pode retornar e olhar depois. Como vocês podem ver, é extremamente detalhado e tem que aprender habilidades fônicas para decodificar, tem que fazer de forma rápida, tem que poder misturar os sons e etc. Eu não vou passar por tudo. Tem que ler com precisão, de forma palavras regulares e irregulares. Depois eles têm metas mais específicas, que são específicos na ortografia inglesa. Claro, isso tem que ser adaptado para cada língua, para cada país. E depois eles têm que poder ler livros que são no nível que é adequado com o primeiro ano, claro. Então é isso que eles chamam de exigência estatutária, ou seja, significa que os professores têm a obrigação que as crianças adquiram essas habilidades até o final do primeiro ano. Além disso, fornecem diretrizes, não é estatutórias, são sugestões dos meios pelos quais os professores atingem essas metas. Mais uma vez, isso é só a primeira página da orientação para a leitura de palavras, mas ele tem uma recomendação bem específica. Isso é muito útil também. Isso continua a mesma coisa para leitura e compreensão, e os alunos têm que aprender o prazer, a leitura, a motivação para ler, compreensão, e isso continua a cada momento. E você tem cada mais e mais tradução aqui, vocês conhecem palavras-chave, reconhecendo, e com frases previsíveis, e assim por diante. Aprender a apreciar rima, poemas e falar alguns de cor. E depois, a segunda questão, entender os livros que eles conseguem ler com fluência e precisão e aqueles que eles escutam, aproveitando aquilo que eles já conhecem, checando que o texto faz sentido para eles, discutindo o sentido do título, fazendo inferências do que está sendo dito, etc. E depois participando com discussões sobre o que é lido para eles, explicar claramente a sua compreensão do que é lido para eles. Você que é para o primeiro ano, eles não conseguem ler livros completos, mas quando ler os livros ainda podem discutir. Isso também continua com leitura e ortografia, e eles têm que ser ensinados as palavras contendo todos os fonemas da língua, as palavras de exceção, fala as letras do alfabeto, usa o nome para descobrir ortografias alternativas, prefixos, sufixos. Isso é específico, claro, para cada idioma, e aplicar regras simples de ortografia. E depois tem um apêndice, se vocês derem uma olhada. O apêndice é enorme, porque a ortografia no inglês é extremamente complexa e deram uma lista completa, mas aí os professores têm tudo que precisam para fazer o seu trabalho. E continua, você não somente tem que fazer a ortografia correta, você tem que poder compor sentenças e tem que aprender a escrever sentenças falando em voz alta o que eles vão dizer, compor uma sentença oralmente, sequenciar sentenças, reler o que escreveram para checar que faz sentido, o que eles discutiram, o que eles falaram, ler em voz alta ao que eles escreveram. Mais uma vez, o objetivo não é ler tudo isso aqui, é ter a ideia de como isso é preciso. Tem outras recomendações para escrita, gramática, pontuação, que é também muito importante. Então, para resumir, como vocês podem ver, o currículo inglês parece muito ambicioso, porque isso é só o primeiro ano. Você tem que levar em consideração o fato de que, nos últimos anos, os ingleses decidiram começar a ensinar a ler
um ano antes do que faziam antigamente. Agora eles começam a ensinar a ler no último ano do jardim da infância, quando as crianças têm 5 anos de idade. O raciocínio por trás é que dizer que, bom, o sistema de escrita em inglês é o mais complexo de todas as línguas alfabéticas. Tem centenas de regras, grafemas para aprender. Vai demorar muito tempo, nós sabemos que demora muito tempo. Então, vão começar o mais cedo possível. Eu não sei se a estratégia é correta, eles vão avaliar isso em alguns anos, vão ver se eles estavam certos nisso. Ao menos tem que levar isso em consideração para entender as ambições daquilo que eu acabei de mostrar para o primeiro ano. O que eles chamam de ano 1, na realidade, é o ano 2, de ensinar a ler. Mas, até para o segundo ano, permanece muito ambicioso. É muito ambicioso, mas é viável. E você tem que lembrar que isso é inglês, é a língua mais complexa para aprender a escrever entre os sistemas alfabéticos. Se é possível para o inglês, é mais possível para todas as outras línguas alfabéticas cuja ortografia é mais consistente. É possível para o francês, para português também. Eu acho que isso é um modelo maravilhoso para todos nós utilizarmos. Finalmente, é muito importante, eu enfatizei já, ter um currículo muito preciso que especifica detalhadamente o que os alunos têm que aprender e adquirir ao final de cada série e mostrar que métodos permitem aos professores atingir essas metas ou objetivos. E é claro que os professores devem saber as metas e têm que ser treinados para aplicar métodos que lhe permitem atingir essas metas. E deve também saber como avaliar a competência de leitura específica que está envolvido no currículo, de forma a saber para conseguir, não é só uma questão de avaliação dos alunos, mas a autoavaliação. O professor tem que periodicamente se perguntar: será que eu estou fazendo a coisa correta? Meus alunos estão aprendendo o que deveriam aprender? E então isso passa por avaliar o aluno. Eles têm que saber avaliar o que o aluno adquiriu, comparar isso com os objetivos no currículo e depois eles têm uma ideia de onde chegaram, o que devem fazer durante o resto do ano, como eles devem adaptar o seu ensino. Se não tiverem isso, eu não sei como é que eles planejam o ensino. Então, esse é no nível do professor. Agora, se você for subir um nível na hierarquia, as instituições que têm uma política educacional, você pode ver isso no nível da escola, nível estadual, nível federal, todos têm um incentivo para saber se o sistema educacional produz o que deveria produzir, se permite aos alunos as habilidades que eles precisam para adquirir a cada ano. Então, ao ter um currículo tão preciso, talvez fazendo avaliações mais genéricas, em estágios-chave, eles conseguem ter uma ideia da eficiência do sistema educacional. É por isso que vários países, incluindo Inglaterra, França também, e isso foi abandonado recentemente, estabeleceram como que fossem avaliações nacionais. Por exemplo, no final do ano 2, no final do ano 5, e depois tem um quadro muito global do que são as conquistas dos alunos e qual são do sistema educacional. Muito obrigado.